É um privilégio, Deus que está tão longe, mas tão perto, Ele compartilhar o que Ele pensa, né? É uma coisa muito linda e profunda. E nós estamos aqui lendo esse livro, aprendendo desse livro, ouvindo esse livro, vasculhando esse livro, bateando esse livro, peneirando esse livro, prescrutando esse livro, meditando nesse livro, que tem uma promessa de muita felicidade, de felicidade condensada, né? Bem-aventurado é a alegria das alegrias. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então é muito privilégio nós termos é o famosão Apocalipse 1:3. É um privilégio essa oportunidade que nós temos de sermos tão aproximados por Cristo de Deus que Ele nos revela o que Ele pensa. Ele nos revela o que Ele planeja. Ele nos revela aquilo que Ele vai fazer. Eu até tive outro dia lendo e meditando num versículo lá no finalzinho de Apocalipse, que nós ainda vamos chegar lá nele, onde Jesus fala em Apocalipse 22:16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. E as igrejas, a igreja somos nós, aqueles que Ele comprou pelo precioso sangue, e Ele transmitiu essas informações ao anjo, o anjo transmitiu ao João, o João transmitiu aos 7 líderes das 7 igrejas, os 7 líderes das 7 igrejas passaram para os seus filhos, que passaram para os seus netos, seus bisnetos, e 20 séculos depois, estamos nós aqui também compartilhando. Eu não sei se irmãos sabem, mas era um costume na igreja primitiva se reunir nas casas, ainda não tinha templos, não tinha Rua Ceburgo 242, não tinha um endereço para se encontrar. As reuniões a princípio eram feitas nas casas, assim como nós estamos fazendo aqui. Está meio que voltando a ser moda, né? Essa questão de célula, essas coisas aí que tem acontecido. E nós estamos aqui estudando Apocalipse 17 e 18. Apocalipse 17 e 18, que é mais um parêntese, é mais um intervalo, é mais um interlúdio na sequência cronológica de eventos que vão acontecendo ao longo da tribulação. Sendo que o derramar das... Outro dia teve uma ilustração interessante na internet, o anjo carregando um tação mesmo, a taça do tamanho desse sofá aí, aquela bocona larga, gigantesca, transbordando até a beirada, né? Cheios da ira e da cólera de Deus com relação à rebeldia do homem diante da proposta que ele faz. Eu sei o que você vai fazer com Jesus, o que você vai fazer com a proposta, o que você vai fazer com a tão grande salvação que ele tetelestou na cruz e nos oferece. E esse juízo detalhado, minucioso, pormenorizado que nós vamos estudar aqui, estamos estudando em Apocalipse 17 e 18, ele já havia sido anunciado em Apocalipse 14 e 8, está lembrando agora também? Em Apocalipse 14 e 8 e Apocalipse 16 e 19. Ou seja, Deus já havia avisado. Eu estou me lembrando da Babilônia. Em Apocalipse 14 e 8, um anjo sai gritando pelo meio do céu: caiu a grande Babilônia, porque ela tem dado bebê a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E no 16 e 19, já os estertores da tribulação, é avisado que a grande Babilônia também, Deus se lembrou dela para lhe dar do cálice do seu furor. Então ela oferece um cálice de prostituição e Deus a retribui com o cálice do furor da sua ira. Cronologicamente, esse juízo já aconteceu. Nós que estamos estudando o derramar do último drop, né, da última gota, da última taça, lá no finalzinho da tribulação, poucas horas ali antes de Jesus voltar. Jesus está ali às portas da segunda vinda,
Porque na sequência de Apocalipse 16, 21, nós temos Apocalipse 19, 11. Só que nós temos aqui um intervalo, né, explicativo. Nesse momento, no final da tribulação, o juízo da Grande Babilônia já aconteceu há 3 anos e meio atrás. Os 6 que dão apoio político, financeiro e militar à besta, a Confederação Europeia, eles já se uniram à besta, ou anticristo, no intuito de destruir a grande meretriz e despojá-la, herdar, porque ela é, nós vamos ver, se der tempo, no versículo 3, ela se veste de púrpura, ela se veste de escarlata, ela tem ouro, no versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, a cor dos reis poderosos e dos ricos, né? E adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, ou seja, é um sistema, é uma instituição muito rica. E os reis da Confederação Europeia, lá na metade da tribulação, destroem esse sistema com o intuito de despojá-la, de tomar essa púrpura, de tomar essa escarlata, de tomar esse ouro, essa pedra preciosa, essas pérolas, ou seja, de herdar aquilo que lhe era propriedade, porque eles têm um só intento. Nós vamos ver lá no Apocalipse 17:13, esses 6 só tem um pensamento: dar todo o seu poder, todo o seu apoio à besta. E nesse momento, lá na metade da tribulação, não é interessante para a besta, porque essa mulher, nós temos estudado, nós vamos ver mais pormenorizadamente ainda, é um sistema que foi implantado há muitos milhares de anos, lá na época do Nimrod. Os seres humanos estavam recém-saídos da arca. Noé, seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé, as suas 3 noras e a sua esposa, 8 pessoas, o número da ressurreição, o número do reinício. Tinha o número de Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo soma 888 no grego, é o número da renovação. O número do homem é 6, o número da divindade é 7, e o número do 8 é o número de Jesus Cristo, é o número da ressurreição, é o número do reinício, é o número do restart, né? Não aquele ponto, mas do reboot, né? Do reiniciar, é o que aconteceu depois do dilúvio. Então esse sistema que já vem dando do seu cálice, da sua prostituição, que já vem embriagando os povos, um sistema montado por Satanás para afastar o homem de Deus, ainda que ele se ofereça como aquele que dá acesso a Deus, o portão de Deus, mas ele gera confusão. Babel, Babilônia, a meretriz, o sistema satânico, o sistema babilônico, ele já vem prostituindo e dominando, embebedando e embriagando as nações, os reis e os povos da terra há milhares de anos. Então, no princípio da tribulação, o príncipe que adivinha, o anticristo, a besta, é só mais um rei. Ele é um junto com os outros 10. Nós aprendemos isso em Daniel 7. No princípio ele é pequeno, ele vai crescendo em poder, a ponto de na segunda metade da tribulação ele se tornar o ditador mundial divinizado, o absoluto, o ditador mundial, aquele que manda de tudo, por permissão e concessão divina. Então, assim como qualquer rei, qualquer poderoso de qualquer época, o anticristo, a besta, o príncipe a vir, o cravinho, o assírio, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, ele também está submetido a esse sistema. O anticristo. Tem gente até que pensa que ele é um daqueles príncipes lá da Inglaterra, já tem especulação a respeito disso. É um daqueles príncipes lá, daquela realeza inglesa lá. Tem gente que eles especulam coisas ao longo dos milhares de anos da igreja, eles vêm especulando. Não sabemos se ele é judeu. Mas de qualquer maneira eu não creio que seja ele, mas tem gente que já fica falando que é ele. Mas de qualquer maneira vai ser alguém daquela estirpe, alguém bem nutrido, alguém que tem sangue azul,
Então, ele não vai ser alguém que vai sair da zona especial de integração social, às vezes. Não vai ser assim alguém que vai sair dos submundos, né, lá da humanidade, alguém de pouca influência. É um parlamentar europeu, como outro qualquer, mas que vai crescer em influência ao longo da tribulação, a ponto de, na metade da tribulação, não vendo ele mais, ele é montado pela besta, né? No verso 3, transportou-me o anjo em espírito, Apocalipse 17:3, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmia. A gente sabe através de Apocalipse 13 que essa Therion, essa besta, é o anticristo. Então, a princípio, o sistema babilônico, representado por uma mulher, que é a contrafação satânica da noiva de Cristo, nós vamos ver até detalhes de contrapontos dessa contrafação. Ele, como qualquer rei, ele se submete ao domínio do sistema babilônico, que é um sistema econômico, financeiro, político, militar, religioso e etc. Então ele é montado, ele é dominado, em off. Ele é controlado, a besta é controlada pela mulher como qualquer rei. Mas chega um ponto na metatribulação que Satanás cospe no prato no qual havia comido, né? Mesmo porque na metade da tribulação, quando esse imperador mundial ele estabelece a abominação que desola, que traz destruição, quando ele se assenta lá no Kadosh Kadoshim dos santos do templo judaico, que ele mesmo havia patrocinado a reconstrução 3 anos e meio antes, ele reivindica a divindade, ele reivindica ser Deus. Então ele tem que suprimir toda e qualquer forma de culto religioso, para que esse culto religioso seja direcionado a ele mesmo. Por isso que ele destrói a mulher. Mas esses são detalhes que nós vamos ver aqui ao longo do nossa exegese do texto de 17. Sendo que, ainda que esse juízo já tenha acontecido na metade da tribulação, ainda que esse juízo tenha acontecido na metade da tribulação, ainda que esse sistema babilônico tenha sido destruído pelo anticristo e os seus asseclas, né? Os seus ajudantes, seus capangas, seus cupinchas, seus reis, seus asseclas, seus helpers, né? Os seus comandados, os seus apoiadores, ele está sendo anunciado aqui no final da tribulação. Porque as taças são derramadas no final da tribulação. E por que se anuncia em flashback algo que já aconteceu? Porque a destruição desse sistema babilônico, que tanto obliterou a glória de Deus ao longo de tantos séculos, tampou, né? Que tanto obliterou a glória de Deus ao longo dos séculos, promovendo a idolatria de todas as formas, que a prostituição, nós vamos ver, ela é sinônimo de... A prostituição física, ela é sinônimo e análoga à prostituição espiritual. Tiago 4,4 fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, quando você passa a adorar esse sistema, participar desse sistema nesse intuito, você está sendo adúltero, você está sendo infiel a Deus. Israel entrou nessa e foi julgado. E foi lá para o cativeiro babilônico. O Oséias trancou a mulher no quarto. É o assunto ali de Oséias, que fala do recede de Deus, né? Do amor inamovível de Deus. Esse juízo da Babilônia é lembrado aqui no final da tribulação, ainda que tenha acontecido no meio da tribulação, porque a destruição do sistema babilônico, ele faz parte da satisfação da ira de Deus. A justiça de Deus se cumpre na destruição de toda e qualquer forma de oposição e de rebelião, sendo que o sistema babilônico montado por Satanás há milhares de anos, lá em Babel, com Nerode, e que atua até hoje, vai atuar até a metade da tribulação, ele é um sistema que muito atrapalhou o plano de Deus. Na realidade, essa mulher, dentre os muitos pecados que ela cometeu ao longo dos milhares de anos, o maior deles foi
Eu citei isso aqui, porque fala que no versículo 6 que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Os santos faz referência a todos aqueles que vieram antes da primeira vinda de Cristo, e as testemunhas de Jesus, todos aqueles que vêm depois da segunda vinda de Cristo. O sistema babilônico de Satanás mata crente até hoje. Mata crente até hoje. Mata-se em nome do islamismo, por exemplo. É pena de morte, etc. Né? Nero, aquela coisa toda. Isso vem ao longo dos milhares de anos. E interessante que a colocação no grego é que ela se acha embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A colocação gramatical aqui é um estado contínuo. Ela não sai do pileque. Ela fica nesse estado de embriaguez continuamente. O barato máximo do sistema satânico é o crentocídio, é matar crente. É o objetivo máximo de Satanás ao longo de todas as idades que ele veio, para matar, roubar e destruir, em especial na tribulação. Então vamos ao nosso texto, feito esse pequeno preâmbulo rememorativo. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, que eu não sei se a gente vai avançar mais do que isso. E também aqui o versículo 1 fala que o anjo que anuncia o juízo, flashback do sistema babilônico, é exatamente um dos anjos que derruba as taças de boca cheia. O que reforça exegeticamente aquilo que eu acabei de falar. Que o juízo da Babilônia, ele faz parte do juízo que completa a satisfação da ira de Deus. Porque o derramar das 7 taças é que consuma a satisfação da ira de Deus. Apocalipse 15, 1b. Veio um dos 7 anjos, Apocalipse 17, 1, 2, 3. Veio um dos 7 anjos que tem, é o ecrasiado, é o E circunflexado, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Eu fiquei até pensando, o Henrique deve ter pensado, como é que ela não afunda? Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram aqueles que têm as suas raízes profundo e solidamente fincadas no cosmos. Os que habitam na terra, é isso que o grego quer dizer. É um termo técnico de Apocalipse, né? Os que habitam na terra. Parece um monte de vezes, 7 vezes, se não me engano. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Escarlate é vermelho. Vermelho. Sim. Não, tá falando daquele pessoal que tem a sede lá naquele país que parece uma bota. Então observa aí. Então nós já estamos mais ou menos bem instruídos sobre o sistema babilônico, né? Pretende ser o portão de Deus, mas é uma confusão. O sistema que quer destruir o homem, o sistema que quer afastar o homem de Deus, é o sistema que se propõe a dar acesso a Deus, mas o objetivo dele é jogar no lago de fogo. Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Nós vamos entrar nesse detalhe, se der tempo, né? Por que ela é grande? Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Eu já acho que já tinha até falado isso na semana passada. Ela é grande por causa, por causa da palavra amplitude, amplidão, por causa do tamanhão grandão da sua influência.
por causa da gigantescosidade do seu pecado, por causa da grandiosidade da sua extensão, ela tem contaminado um volume grande com um volume grande de pecados. Nós vamos ver até todos: a idolatria, a embriaguez, a blasfêmia, a luxúria, sem contar o crentocídio, né? A todos os povos, ou seja, ela é de grande influência. E ela é grande, principalmente aqui no contexto tribulacional do livro, porque o livro de Apocalipse, ele predominantemente fala do período tribulacional. Ele fala do período tribulacional desde o capítulo 6 até o capítulo 19. Ou seja, é um livro de 22 capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22. 15 capítulos dos 22, ou seja, 2/3 do livro estão... É um relato daquilo que acontece na tribulação. Seus personagens, seus pormenores, seus flashbacks, seus flashes forwards e seus parênteses. Então, o contexto do livro é primordialmente tribulacional. E no contexto tribulacional do livro, ela que já era grande, ela fica mais maior de grande ainda, né? Como diria lá na terra da Elaine, ela fica mais maior de grande ainda, porque ela alcança o seu apogeu após o arrebatamento da verdadeira igreja. É bem sabido, principalmente para os meus alunos aqui de satanologia, né? Todos nós tivemos o privilégio de participar do estudo de satanologia, e isso foi muito falado, porque o intuito máximo de Lúcifer é ser semelhante ao Altíssimo. Lembra? Isaías 14:14. Subirei, me assentarei, colocarei, vou lá no monte da congregação, acima das nuvens, acima das estrelas, colocarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então a pretensão máxima desse querubim é ser semelhante ao Altíssimo. Então tudo que ele faz, tudo que ele busca ser, sempre é no sentido da contrafação, da falsificação, da imitação daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Se Deus tem um Messias, ele tem o Messias dele. Se Deus é a Trindade, ele tem a Trindade dele. Se Deus tem um reino, ele tem o reino dele. Se Deus tem uma esposa e Jesus Cristo tem uma noiva, ele também tem a amante dele, a meretriz dele, a mulher dele. Então, esse sistema que já é antigo, que já é arraigado em todas as culturas, que lança os seus tentáculos em todas as religiões, em todas as culturas, em todas as economias, em todas as formas, as ideologias, as políticas, ela que já é grande em extensão, em influência, em riqueza, em profundidade ideológica, ela fica mais maior de grande ainda quando a igreja verdadeira é arrebatada. Porque a igreja verdadeira, por ser a noiva de Jesus Cristo, pura e imaculada, habitada pelo Espírito Santo, ela tem uma função, que palavra eu usaria? Detentora. Tem até um texto lá de Tessalonicenses que fala: mas agora vós sabeis o que o detém. Ou seja, o próprio anticristo, a besta, o Térion, o cravinho, o assírio, o homem filho de pecado, o príncipe adivinho, o anticristo, ele não pode se manifestar plenamente. Satanás não pode manifestar, de acordo com aquele nosso testemunho de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, todo o seu poder, o apogeu das suas miraculosidades, enquanto a igreja ainda estiver aqui. Porque ela tem esse poder salgante, esse poder iluminante, esse poder detentor. Ela, porque para nós também que estudamos pneumatologia lá no Flávio dos Santos, não sei se os irmãos se lembram, o Espírito Santo, antes que a obra fosse tetelestada, antes que a obra fosse consumada, antes que a obra fosse completada lá na cruz do Calvário, ele tinha um ministeriamento, né, uma influência,
uma manifestação limitada. Ele vinha sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos e os qualificava e os capacitava para funções específicas, em épocas específicas, com propósitos específicos. Deus queria que certos homens tivessem a habilidade do artesanato, tecer, esculpir, né, de ourives, para elaborar as partes integrantes do tabernáculo, o Ramishkan lá do deserto, que Moisés recebeu as instruções para fazer, e os seus utensílios. Então o Espírito Santo vinha, o Bezalel e etc., e incorporava essas pessoas, capacitando-os e qualificando-os para aquela tarefa específica, com aquele propósito específico. Deus tinha o propósito de exterminar alguns filisteus, então ele se apossava de Sansão, o dotava de força de tal maneira que ele, com um queixo de jumento, matava 1000. E por aí vai. Ou ele tinha uma mensagem para dar para um rei de Israel, ele vinha sobre um profeta, esse profeta começava a gritar lá e o rei ouvia. Isso antes da vinda, antes da tetelestância, antes que a obra de Jesus Cristo fosse consumada. Mas a partir do momento em que a obra de Jesus Cristo foi consumada, vão entre 59 parênteses e meio, a ansiedade de Deus era tanta para se unir ao homem, para retornar às condições edênicas, aquelas lá antes da queda, de poder ter total comunhão com o homem novamente, é que mal ele ressuscitou, ele está subindo aos céus, ele já estava dando dons aos homens. Lembra? Esse texto está lá em Efésios. Que ele, ao subir às alturas, ele deu dons aos homens. Ele já estava qualificando os homens, dotando os homens com certas capacidades que seriam úteis no exercício articulado, ministerial, eclesiástico, ou seja, nós que compomos, nós que somos as células, as articulações, as partes integrantes do corpo da noiva, que é a ekaleia, a eclésia, a igreja, segundo, né, a contribuição conjunta, a justa cooperação de cada parte nas suas juntas e ligaduras, lubrificadas pela habitação do Espírito Santo, ele já qualificou, deixando mestres, deixando operadores de sinais, deixando pastores e etc., para que a igreja fosse qualificada. Então a igreja, por ela vir após a morte e ressurreição de Cristo, ela é muito privilegiada porque ela é plenamente, cabalmente e totalmente e número 7mente qualificada para o exercício do seu ministério, coisa que jamais tinha acontecido em nenhuma outra época antes. E isso limita muito a Satanás na sua operação. Isso eu já passei por experiência empírica, eu já vivi isso, já conheço testemunhos assim e sei disso. Isso é, talvez seja óbvio para os irmãos, se vocês tiveram o ministério lá em Florianópolis, vocês já me contaram algumas coisas que aconteceram. Se Satanás tem intenção com uma casa, com uma pessoa, com uma empresa, com um grupo, se entra um crente, avacaia tudo, atrapalha os planos dele tudo. Ele fica limitado na sua ação pela simples presença de um nascido de novo, plenamente habitado e qualificado pelo Espírito Santo. Atrapalha muito. Então imagina milhões e milhões de crentes no planeta, o quanto que inibe a ação de Satanás. Esse é o assunto da Tessalonicenses. Agora sabeis o que o detém. Mas no momento em que a noiva de Cristo é arrebatada, a tribulação se inicia, esse sistema que já era grande, como eu já vou falar pela terceira vez, ele fica mais maior de grande ainda. A grande Babilônia. Aí é que ele alcança mesmo seu apogeu, porque Satanás está livre para enganar, matar, roubar e destruir. E sendo que esse sistema babilônico aqui, representado pela figura de uma mulher, porque é comum nas escrituras agremiações, grupos de pessoas, conjuntos, organismos e organizações serem simbolizados por uma mulher. Israel é uma nação, atualmente tem 14 milhões de pessoas. É um país composto de inúmeras crianças, homens, mulheres, anciãos e crianças. É um país, é uma nação composta de milhões de pessoas.
Mas as Escrituras chamam essa nação de mulher, a esposa de Jeová, a esposa de Yahvé. Nós, crentes, formadores dos corpos locais, que por sua vez compõem a Igreja Universal, tanto a militante quanto a triunfante, né? Isso é linguajar teológico. Apesar de sermos milhões de pessoas esparramadas em todos os lugares ao longo dos últimos 20 séculos, somos comparados a uma mulher. Essa organização, esse sistema satânico, composto de milhões de falsos mestres e profetas, e enganadores, e religiosos, e líderes, né, que não vou citar especificamente títulos, né, a gente já sabe, o grande pai, etc., né, é chamado também de uma mulher, ou seja, é um organismo, uma organização, isso é comum nas Escrituras. Então essa mulher, essa prostituta, ela é uma contrafação satânica da noiva de Cristo. Eu até lembro na apostila que foi usada lá, 200 milhões de anos atrás, eu achei isso em algum livro, um desses que eu cito na bibliologia aqui, acho que até do Vinmal, faz uma contraposição entre a igreja verdadeira e a sua contrafação satânica, que é essa mulher prostituta. A igreja verdadeira é uma virgem casta. A igreja apóstata, vamos chamar de igreja apóstata, né? A igreja afastada, a igreja separada, a igreja longe de Deus. Apostatar significa se afastar, você sabe, né? A igreja verdadeira é uma virgem casta. A igreja apóstata é uma prostituta imunda. A igreja verdadeira é esposa de um só marido. A igreja apóstata tem muitos amantes, todos os reis da terra, né? A igreja verdadeira é o mistério da santidade. A igreja apóstata é o mistério da iniquidade. A igreja verdadeira é a coluna e a base da verdade. A igreja apóstata é confusão, porta-voz da mentira e a base do engano. A igreja verdadeira oferece o cálice da salvação. A igreja apóstata oferece a taça das abominações. A igreja verdadeira é comprada com o sangue de Cristo. A igreja apóstata embriaga-se com o sangue dos mártires. A igreja verdadeira é peregrina neste mundo. A igreja apóstata está assentada no mundo, sobre muitas águas, né? A igreja verdadeira está sujeita a Cristo. A igreja apóstata não se sujeita a ninguém. Muito pelo contrário, ela monta a besta. A igreja verdadeira é do céu e tem um chamado celeste. A igreja apóstata é da terra e cobiça posses terrenas. Isso tudo nós vamos ver aqui no nosso texto. Eu já estou dando um resumo pré-forwárdico, né? A igreja verdadeira é a obra-prima de Cristo. A igreja apóstata é a obra-prima de Satanás. A igreja verdadeira é habitada pelo Espírito Santo. A igreja apóstata é possuída por espíritos malignos. A igreja, ela é covil de espíritos imundos. Tem muitas passagens que falam sobre isso. A igreja verdadeira exerce poder espiritual. A igreja apóstata busca poder secular, né? Deste século, deste mundo. Eu penso até que essa denominação que o irmão está pensando, que eu também penso que seja, eu acho que eu estou pensando igual e acho que todo mundo pensando igual, ela não é a única representante desse sistema de engano de Satanás. Atualmente, no Ocidente, é o principal, mas não é o único, porque o sistema babilônico satânico é maior, é mais amplo do que isso. Mas eu penso que na primeira metade da tribulação, assim que a igreja verdadeira for arrebatada, essa que você está pensando vai assumir os esforços ecumênicos de reunião, de ajuntamento para a formação de uma igreja mundial, juntar todas as religiões em prol de um objetivo só. Já que os chatão foram embora, você tá querendo... Só comentar que você
você falou aí também que me despertou, que não é só essa... Quando você disse a Grande Babilônia também influencia o islamismo, na hora eu pensei, então ela ultrapassa, né? Porque exatamente por isso que você falou, no Ocidente é uma coisa, no Oriente ela trabalha de outra forma, né? Mas no Ocidente ela embriaga os povos, os reis de lá, com a mesma idolatria que embriaga os de cá. Só que lá é o brahmanismo, é o shintoísmo. Lá eles adoram até um número maior de deuses do que esses que nós estamos citando, adoram de santo. É. O islamismo adora uma pedra, a Kaaba. É, ué, lá onde eles fazem a Sim. É tudo na mesma circunstância. Numa cajadada só vai acabar o sistema babilônico, vai acabar o islamismo, vai acabar o que sobrou do comunismo, vai sobrar só anticristo. Com cerveja. Você tá deixando essa luz, E muita, porque ela se embriaga. E tem gente que fala com cerveja ao invés de com certeza. Mas ela gosta de vinho. Até esse pessoal dessa citada denominação, eu estava vendo hoje que a lei seca está tão intensa que eles estão cortando o vinho, tem um nome, é um vinho com mais álcool ainda, é o vinho cerimonial, parece. Os certos celebrantes dessa citada igreja não vai poder tomar do vinho nessa citada celebração, né, do sacrifício contínuo no latim, né? E se for dirigir. Então, papai, se for dirigir, não beba. Se for celebrar, não beba. A igreja verdadeira exibe a glória de Cristo. A igreja apóstata gloria-se nas coisas sensuais. A igreja verdadeira é preservada por Cristo. A igreja apóstata será destruída pela besta. A igreja verdadeira tem glória eterna. A igreja apóstata tem ruína eterna. A igreja verdadeira será elevada ao ar, ou no ar, ou pelo ar. A igreja apóstata será lançada na perdição. Você conhece a passagem, o anjo joga uma pedra com força no mar? Assim também vai ser jogada a Babilônia, lá nas profundezas do abismo. Se não me engano, está aqui no 17, 18. Então essa igreja é grande. Ela é uma contrafação satânica. Ela se acha sentada sobre muitas águas. Versículo 1. Essa grande meretriz. Porque essas... Até comentei com o Henrique na semana passada, né? Se ela sentar na água, ela afunda. Ou seja, é algo tão absurdo que evidentemente que isso é um linguajar alegórico. Isso está se fazendo uso de simbologia. E nós sabemos através de inúmeros textos que as águas são símbolo de inúmeras coisas na Bíblia. Uma das coisas que as águas, na sua multidão, é símbolo é do ajuntamento dos povos. Nós sabemos disso. Então, esse estar sentada sobre muitas águas faz referência ao nível mundial de unificação e controle. Eu até citei na semana passada, a Silva, que se você consegue sentar num cavalo, é porque você já tem controle sobre ele. Já viu? Até no filme, né? O cavalo chega todo inquieto, lá no curral. Aí o rapaz vai lá devagarzinho, conversa na orelha do cavalo, faz carinho na crina dele, vai subindo devagarzinho, quando assenta, daqui a pouquinho tá lá, ou seja, quando o cavaleiro, com L, não com LH, consegue sentar sobre o cavalo, é porque ele já consegue controlar. Então o montar, o se assentar na Bíblia, tem o significado de exercer controle, exercer domínio. Mesmo porque esse país que originou, essa nação, esse povo que originou as escrituras é um povo muito agropastoril, né? Povo que mexia com cavalo, com ovelha, com boi, com vaca.
Então, nas escrituras, o sentar ou montar é símbolo de controle, de exercício de domínio. Então, ela se assenta sobre muitas águas porque ela domina, ela controla os reis da terra. Inclusive o verso 18 fala isso. O verso 18 praticamente depois é uma explicação do a mulher, a grande meretriz, se achar sentada sobre muitos povos, sobre muitas águas. O 17 e 18 fala: a mulher que viste é a grande cidade que domina os reis da terra. Ela exerce domínio sobre os reis da terra. E como nós sabemos, as águas são os povos e nações. O próprio 15 explica isso. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Verso 15. Então os versos 15 e 18 explicam o verso 1. Porque esse é um anjo bonzinho. É daqueles anjos a lá Daniel, que dá a revelação e depois dá a explicação. Quem dera todos os anjos fossem bonzinhos assim, né, Elaine? Desse a revelação e depois a explicação. Ou seja, esse sistema político, econômico, religioso, militar, etc., tem o controle de tudo e de todos. Todas as nações, com todos os seus governantes, seus reis, através dos séculos, desde a antiguidade, são controlados e dominados por esse sistema. Satanás montou um esquemão para controlar as nações o tempo todo, full time. Verso 2: com quem se prostituíram os reis da terra? Com quem se prostituíram e se embebedaram? Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que têm as suas raízes profundamente fincadas no cosmos, os que habitam a terra, se embebedaram com essa mulher. Esta é a aliança entre o Estado, os reis e a igreja, o sistema eclesiástico, a mulher. Um ato infiel para ambos. Ele, na realidade, é um casamento de conveniência. Vocês que assistem muita novela, vocês entendem disso, né, Elaine? Esse negócio de casamento de conveniência. Não. Um ato infiel para ambos. Esse casamento, essa aliança entre os reis da terra e a mulher. É porque na hora que eu coloquei meu igual ali, da frase, você falou que é um ato de infidelidade para os dois. Mas com quem se prostituíram os reis da terra? Pois é, mas ela foi infiel e eles foram infiéis, isso que eu não estou entendendo. Foram infiéis? Ah, tá. É porque eu já estava notando. É um ato ruim para os dois, vamos dizer assim. Porque durante séculos... Não, ela é infiel porque ela fica com todos. Então ela não é fiel a nenhum. É um casamento de conveniência. Durante séculos e séculos e séculos e séculos e milênios e séculos, desde a época de Babel e de Nirod, os reis da terra e essa prostituta, eles têm sido amantes. Eles praticam a porneia, né? Mas na realidade não existe amor verdadeiro entre eles. Quando você vai lá em Efésios, e o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja, ele é o molde e o padrão para o relacionamento dos casais. Maridos, amai as vossas mulheres, as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela, por ela. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Você sabe, Efésios, mudar o padrão. Então, qual que é o modus operandi do ágape, do amor verdadeiro? Não tem medida, não tem fronteira. É iguatinho, sem fronteiras. É aquela coisa sem fronteira. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais sarta de banda. O amor jamais pipitó.
o que é traduzir por jamais acaba, no grego é pipitó, e significa jamais corre da raia, não foge, vai até o fim. Vai até o fim. Então, esse é o amor que Cristo tem pela igreja, que a igreja deve ter por Cristo. Um amor que não cede a nada. Não é o caso do amor entre esses dois aqui. Porque assim que apareceu um outro mais interessante, que no caso é o anticristo, eles queimam ela. Lá na metade da tribulação. Eles a fazem devastada. Aqui, ó, verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, ou seja, vai assumir as suas posses, e a consumirão no fogo. Ou seja, assim que aparece o mais bonito e poderoso, esse também trai, esse pula, esse troca diamante, larga a prostituta e vai para os braços da besta. Esse é poderoso, quem é semelhante à besta? A mulher igualmente, ela não é fiel a nenhum dos seus muitos maridos. Então é uma relação em que não existe amor verdadeiro. Cada um simplesmente usa o outro para o seu próprio fim, para o seu propósito. É conveniente para os dois. Tanto o Estado se beneficia da igreja, a apóstata no caso, né, a igreja, o sistema aqui, como a igreja se beneficia do Estado. Um bebe do outro. É um conluio, não é um casamento, é um conluio. Essa palavra conhecida? O conluio. Mas o interessante é que na realidade tudo é uma contrafação e uma deturpação satânica. Tanto o Estado como a igreja foram na realidade criados por Deus. Foi Deus que instituiu o governo humano. Nós dispensacionalistas estudamos dessa forma. Você estudou as dispensações? Inocência, consciência, governo humano da promessa. Ou seja, logo após a recém-saídamento lá da arca, Noé saiu com os seus da arca. Deus instituiu princípios que não eram vigentes antes do dilúvio. Não existiam estações, não existia pena de morte, não existia o comer carne. O homem ele era herbívoro, ele passou a ser onívoro, né? Ou seja, come de onde, come de tudo. Instituiu-se a permissão do governo de homens sobre homens, inclusive com o intuito de guardar e preservar a vida do homem. Afinal de contas, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se o sangue de um homem é derramado, cumpre ao Estado derramar o sangue desse homem, porque ele derramou o sangue de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. E depois, mais a posteriori, muitos milhares de anos depois, Jesus Cristo falou: tu és caquinho de pedra, e sobre essa pedra do qual tu és caquinho, ó Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, tanto o Estado, o governo, o governar pelos homens, como a igreja, são instituições humanas. Romanos 13:18 fala que não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso também é dito em Salmo 75, 6 e 7, em Daniel 4, 25b e em João 19, 11a, quando ele fala para Pilatos. Pilatos fala com ele no maior ufanismo, né, para Jesus, prestes a ser crucificado. Ô rapaz, aí, você não está sabendo que eu tenho autoridade para te soltar e para te matar? Aí o Jesus fala para Pilatos que nenhuma autoridade teria se do alto não tivesse sido dado. Então Romanos 13, 18, Salmo 75, 6 e 7, Daniel 4, 25b, João 19, 11a e outras passagens mostram claramente que o governo humano, o Estado, foi instituído por Deus. A igreja foi instituída por Deus. Mas Satanás, como sempre, ele vem e distorce as coisas. Ele cria uma falsificação, uma distorção, para utilizar aquilo que tinha um propósito basicamente bom, quando foi instituído por Deus, para cumprir os seus propósitos, que objetivam matar, roubar e destruir. Então,
O Estado foi criado por Deus, instituído por Deus, a igreja foi fundada, foi criada por Deus, mas eles devem permanecer separados. Cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua função. Até em Israel a coisa era assim. O que era da tribo de Judá não participava do ministério sacerdotal. O que era da tribo de Levi não participava da realeza. O rei não podia ser sacerdote, o sacerdote não podia ser rei. Isso é um princípio. Jesus Cristo, lá em Mateus 12:17, ele fez uma afirmação que foi revolucionária para a época dele. Principalmente porque naquela época os judeus estavam sob o jugo romano. Os irmãos sabem disso. O que é que ele falou em Marcos 12:17? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas Satanás não é assim que ele pensa. Ele quer misturar as coisas. Ele quer embolar o meio de campo. Ele quer arrancar os marcos antigos. Ele quer fazer a coisa ficar esquisita, nublada, misturada, indefinida. Hoje em dia é assim. Existe uma nova família. Hoje em dia não é papai, mamãe e filhinho. É o rapaz e os filhos. A garota, a garota mais forte, né? E os meninos. Dois maridos, uma mulher e os meninos. Duas mulheres, o marido e o menino. Os filhos da outra com os filhos da segunda e os meninos. Existem novos padrões. Hoje em dia nem rock é rock mais, nem samba não é samba mais. O pagode não é pagode mais. A valsa. Agora é o valsa-pagode. O rock samba. Ele está misturando tudo. É a nova família, é uma nova ordem. Tá tudo embolado. Satanás literalmente está do jeito que o diabo gosta, entendeu? Não existe mais limite. Tem pessoas que você olha na rua e fala, é homem ou mulher? Indefiniu. Mulher usa coisa de homem, homem usa coisa de mulher. O estilo musical misturou, o estilo de jogar futebol misturou. As igrejas estão misturando, lá na tribulação vai ser uma igreja só, a família já não tem definição, a igreja está indefinida, é o que o diabo quer, indefinição. É isso que o sistema babilônico faz. É isso que é o final da influência do sistema babilônico. Deixar tudo distorcido, nublado e misturado, junto e misturado. Não, é lógico, nós não estamos questionando de maneira nenhuma nada disso, porque o homem tem plena liberdade de ação e livre-arbítrio. Eu só estou enfatizando aqui é que no final dos tempos, essa seria a característica. Então, o que nós estamos presenciando, nada mais é do que o que Deus já havia falado. Depois, se quiser, pode virar. É, porque é bom. Já tinha começado até a esquentar. Não estamos defendendo, fazendo apologia de nada. O que nós estamos definindo aqui é que esse sistema que vem atuando há milhares e milhares e milhares de anos, o objetivo final era exatamente esse. Unir Estado e religião, misturar as coisas tudo e deixar tudo muito indefinido. Então, nós que participamos desses últimos dias, nós estamos presenciando e indiretamente vivenciando de uma maneira ou de outra isso aí mesmo. Não tem como fugir. Quer falar alguma coisa? Não. Então, sendo que essa progressividade do esforço satânico desde Babel e Nimrod de alcançar esse objetivo final que vai ser alcançado só na tribulação, teve um grande pontapé, teve uma grande ajuda de um certo rei chamado Constantino, quando ele institucionalizou ou ele estatizou a religião. É um dos exemplos históricos de como a religião e o Estado se misturam. Naquela época, nasceu dentro do Império Romano cristão. Antes, cristão era perseguido, era discriminado, era um pária, né? Era alguém proscrito da sociedade, reunido escondido na catacumba. De repente virou moda. Nós que estudamos, hoje estou citando todos os estudos, né, de pneumatologia, satanoia, o estudo nosso das 7 igrejas, você lembra a igreja de Pérgamo, que significa casamento que perverte, fala desse período aí do século IV, ano 313, quando Constantino estatizou o cristianismo.
Falou de história da igreja, ele pede para dar um pitaco. Pensando, né, é interessante como você falou sobre Satanás sendo um grande imitador no início desse estudo de Deus, e assim como lá no princípio, né, Deus de Gênesis 3,15, quando Deus falou que da semente da mulher que viria o Messias, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Deus foi afunilando, né, com o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, escolheu a tribo de Judá, de Davi, e chegando até o Messias. Assim também fazendo uma comparação de Satanás, fazendo a mesma coisa com Nimrod. Ele lá na Torre de Babel, ele começou a afunilar também, para chegar no máximo lá na tribulação. E é interessante que a igreja, logo na igreja primitiva, ela passou por grandes perseguições, como você falou, com Nero, né, ele colocando fogo num terço de Roma e acusando os cristãos em 54, depois Tertuliano e outros, até chegar, né, em Constantino, no ano de 312, quando ele deu liberdade de culto para os cristãos, né, ele assinou aquele tratado de... Fala, gente, está com ele aqui na cabeça agora, na Unicef foi 325, quando ele já foi o cabeça da igreja. No Edito de Milão, né, foi em 312. Ele assinou dando liberdade de culto aos cristãos. E aí, o que aconteceu? Ele agradou o mundo cristianismo. Os cristãos que viviam em cavernas escondidas, que eram lançados, né, era conveniente para os dois lados. E aí, o que aconteceu? Os cristãos, né, falou, opa, o pai da igreja aqui vai ser esse aqui, vamos colocar ele como cabeça. E já no Concílio de Nicéia 325, Constantino assumiu como cabeça ali, o chefe naquele concílio. E ali foi colocado, ali quando foi em 325, foi quando teve um grande crente ali naquela época, né, que é Anastácio, que refutou, principalmente a Ário, que veio daquela heresia do Ariel, que anulava a divindade de Cristo, né? E exatamente em 325, então no Concílio de Nicéia, o Constantino, ele ali começou, foi decretado também o credo católico, né? Ele niceno, né, que ia crer em Deus Pai, até na parte em que ressuscitou entre os mortos, tal. Aí fechou. Aí quando foi em 385, no primeiro concílio de Constância, aí que foi decretada a segunda parte. E também na igreja católica, quando a igreja tornou o catolicismo a igreja universal, né? Então, isso aí é só um capítulo dessa novela, na realidade, porque essa novela, esse assunto é mais velho ainda. Então no verso 2 fala que os seis da terra se prostituíram com essa mulher. Se prostituíram. Em Jeremias 3,9, aí vocês podem começar a abrir comigo que eu vou ler alguns textos. Como o assunto prostituição espiritual é o assunto central desses dois capítulos, é bom que a gente estabeleça mesmo biblicamente a questão da prostituição. Todo mundo sabe, mas deve ter um monte de gente que nunca leu esses versículos, acha que eu estou inventando aqui, né, que é um conceito protestante. Então vamos lá nos textos, né? E em Jeremias 3,9 diz o seguinte, é só para estabelecer o fato de que como é que os seis da terra se prostituem com essa mulher? Os seis da terra se prostituem com essa mulher, os seis da terra se prostituem com esse sistema quando eles se prostram diante de qualquer outro que não seja aquele diante do qual devemos nos prostrar, ou seja, o único e verdadeiro Deus. Isso na Bíblia é chamado de idolatria, né? O culto de um ídolo, o culto de um substituto, o culto de alguém ou de algo que você ama mais do que deveria amar, né?
tudo que você ama mais do que você deveria amar, isso está tomando o lugar de Deus. Porque é Deus que... Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força. Aquele versículo que o Carlos Augusto gosta tanto. Né? Tem Jeremias 3,9, diz o seguinte. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela, porque adulterou adorando pedra e árvores. Está falando aqui do povo de Israel. Viu que interessante? Adulterou adorando pedras e árvores. Pedras e madeiras. Sim. Na realidade, é uma linda Nossa Senhora do São José feita em pedra sabão. É pedra. Ou esculpida por aleijadinho na madeira relíquia. É árvore. Exatamente. Em Ezequiel 16, é o próximo livro aí. Ezequiel 16, 17, versículos 17 e 25. Jeremias 10:8, o pastor está citando ali. Se tornaram bobões, porque tomaram essa atitude. Em Ezequiel 16:17 diz o seguinte: tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizestes estátuas de homens, e te prostituístes com elas. Esse capítulo 16 de Ezequiel, que é até impróprio para menores, né, eu diria, é um capítulo bem pesado. É um capítulo em que Deus usa o profeta para demandar a respeito das muitas prostituições de Israel. Israel é a esposa de Deus, mas ela pegou dos presentes que Deus havia dado para ela. Lembra que quando Israel saiu do Egito, Deus mexeu, colocou medo no coração dos egípcios, e os egípcios, vai embora, toma esse ouro aqui, vai embora, toma minha prata, vai embora, some daqui, meu primogênito vai morrer, ai meu Deus, meu pai eterno, e some daqui. Com isso, Israel, porque Deus colocou esse pavor no coração dos egípcios, vai morrer meu filho mais velho, ai meu Deus, meu pai. Aí eles despojaram os egípcios, você recebeu 300 anos de pagamento atrasado. Então é desse ouro e dessa prata que está falando aqui. Então foi algo que Deus providenciou para que eles tivessem do Egito. E eles pegam e transformam isso de cara num bezerro de ouro. Enquanto Moisés demorou reles 40 dias lá na montanha. E isso foi acontecendo ao longo da história de Israel até que eles foram levados cativos pelo Nabucodonosor. Sim, o homem natural tem essa necessidade de ver, né? E Mal 17 então fala isso: você tomou o ouro que eu te dei e fizeste estátuas e prostituíste com ela. Observa, ao cultuar uma estátua você está cometendo prostituição espiritual. O verso 20 é só para estabelecer isso: idolatria igual a prostituição espiritual. No verso 25 fala: a cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura. Deixa eu falar, vamos para outro versículo. 23, Ezequiel 23, 37. Que esse capítulo é meio impróprio para menores. Deus estava meio nervoso aqui, né? A esposa dele estava com outro. Ezequiel 23, 37. Porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram. Com seus ídolos adulteraram. Ou seja, se prostrar diante de um ídolo é adultério, é prostituição espiritual. Em Êxodo 34:15 diz o seguinte: Êxodo 34:15. Para que Deus está avisando para eles não fazer.
para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Ó, grifo aí no em se prostituindo eles com os seus deuses. E o crente 34:15 de Êxodo. E de acordo com Tiago 4:4, o crente no estado que aqui nós citamos versículos lá da velha dispensação de Israel. Mas na presente dispensação, o crente corre esse risco também. Está aqui em Tiago 4:4. Quando o crente ele fala, o mundo é mó barato, a gente tem que viver a vida, né? Tem que aproveitar tudo que esse mundo dá. Tiago 4:4 fala o seguinte. Tiago 4:4. Vai que é jovem e tá justo na boate Kiss, né? Vai que é jovem e tá curtindo o mundo justo na boate Kiss lá em Santa Maria. Eu tô falando isso porque eu lembrei de uma mãe de uma jovem que falou isso uma vez. A gente estava até trabalhando em Floripa ainda. E fala aquela passagem que fala em Eclesiastes, né? Ô jovem, aproveita e goza todos os dias da sua vida. Aí a mãe justificava deixar a filha fazer o que quiser com base nisso, que a palavra de Deus fala que tem que aproveitar. Ela não lia a segunda parte, mas não te esqueças que prestará contas de todos eles, né? Então é importante ter essa proteção. Às vezes tem um caderno de anotação em cima, né? Em Tiago 4:4 fala o seguinte: adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando a palavra fala em Apocalipse 17:2, que os seis da terra se prostituíram com essa mulher, o que está se dizendo aqui é que essa mulher, que representa esse sistema montado por Satanás para afastar os homens de Deus, ele seduziu e enganou os homens a praticarem a idolatria, a substituir Deus por outros que não são deuses. E as pessoas fazem isso com convicção, porque o versículo 2 fala: com quem se prostituíram os seis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Se embebedaram. A embriaguez. Vocês lembram lá daquela história lá do Ló e as suas filhas? O Ló é aquele rapaz que morava onde não devia. Ele estava na hora errada, no lugar errado. Ele morava lá em Sodoma. Graças ao Abraão, Deus ainda quebrou o gai dele e tirou ele de lá, mandou um anjo. O anjo arrancou ele meio na marra, meio a fórceps de lá, mas arrancou. Ele não queria sair não. E a cidade de Sodoma e de Gomorra foram, como diz a palavra, subvertidas, né? Foram destruídas. A mulher dele pereceu nesse evento, né? Se tornou uma estátua de sal. Aí ele ficou, só ele e as duas filhas, sem herdeiro. Como ele morava num lugar onde não devia, em Sodoma, que é um símbolo, um ícone não muito bento, né, nas escrituras, não muito bom, elas tinham conceitos morais bastante relativos, por causa dessa amizade com o mundo, desse adultério espiritual, de conviver com o mundo, de integrar, de ser parte integrante daquele sistema de Sodoma e Gomorra, que era moralmente muito corrompido, a ponto de Deus destruir aquela cidade. Então elas não acharam que era nada errado. Falaram: vamos fazer o seguinte, a gente embriaga o papai e faz filho com ele. Isso para ela era normal, porque isso devia ser normal lá onde elas moravam, influência de onde elas vieram.
que elas fizeram? A filha mais velha embebedou o Ló, ficou a noite com ele e teve um filho com ele. No dia seguinte, a filha mais nova embebedou o pai, teve filho com ele, e daí nasceram os Moabitas e os Amonitas, que dão trabalho para Israel até hoje. Trabalho para Israel. Então, se embriagar com vinho aqui nesse contexto, né, nós acabamos de ler que aqueles que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua luxúria, da sua devassidão, da sua prostituição. O vinho se refere às doutrinas, aos ensinos, às ideologias, aos conceitos que Satanás foi imiscuindo, foi semeando, foi infiltrando nas culturas, nas nações, nos povos, na mentalidade das pessoas ao longo dos milhares de anos. Você mora ali em Sodoma, você vai aprendendo com modos vivendi, né? Com modos de viver daquela cidade. Satanás, ele foi criando um certo padrão. Porque tudo, Deus, ele pensa de uma forma. Se ele santo porque eu sou santo, você tem que fazer negócio de forma lícita, não reter o que mais do que deve, etc. Deus tem padrão para tudo. Satanás, por ele ser uma contrafação, ele vai na contramão de tudo. Então, basta olhar o mundo. O sistema que ele instituiu é um sistema que tem divisão, ganância, ódio, perseguições, crentocídio. Isso tudo aí que a gente conhece, não precisa nem ficar falando muito, não, que assiste o noticiário, né? Saidinha de banco. O cara, hoje eu vi a reportagem, espancou a mulher, a mãe adotiva. O cara de 30 e poucos anos espancou a mãe adotiva de 80, até morrer com um pedaço de pau. Que gratidão, né? O cara era lá da FEBEM, a mulher criou 30 anos, para depois morrer apaulada. Então essas coisas aí tá ficando comum e corriqueiro e sempre fez parte da história humana, porque a humanidade está mergulhada nesse sistema que Satanás implantou. Cheio de prostituição, cheio de idolatria, cheio de luxúria, cheio de ódio, cheio de ganância, cheio de disputa, cheio de tudo isso aí. Cheio de as obras da carne, né? Então, o vinho que a humanidade foi bebendo, sim, todas as propagandas, em todos os sentidos e aspectos, tem essa conotação. Sim, ela falou que na faculdade de Direito, na faculdade de Direito foi dito que o sexo move o mundo. Eu estou na última página, hoje vai combinar. Aqui, ó, é a página 9. Então, esses conceitos políticos, religiosos, comerciais, resumindo, o modus vivendi, né? o modo de viver, o estilo de vida, o satanic way of life, né? O modo satânico de viver engloba isso tudo aí. Então, quando as escrituras falam que todos os que habitam na terra beberam do vinho, do seu vinho, o vinho, lembra, tem uma passagem em Eclesiastes ou Provérbios que fala, olha, quando você vê a bebida no copo, não fica babando não, porque aquele é enganoso. Então, por associação em inúmeras passagens, em muitas passagens, aliás, o pastor Márcio que uma vez destacou isso, que todos na maioria dos contextos onde aparece o vinho, o contexto não é muito legal. Ou não bebe, deu o que deu. As filhas do Ló dá bebida para ele, deu no que deu. Sempre que existe pouquíssimos contextos em que o vinho está num contexto bacana, legal e positivo. Mas a maioria deles é um contexto que deu coisa errada, que deu coisa negativa. Inclusive a primeira citação do vinho é a questão do Noé, né, que ficou lá nu e deu o que deu. Então, quando uma pessoa está embriagada, ela faz aquilo que normalmente ela não faria. Paga mico, tira roupa, deita com quem não deitaria,
fala o que não falaria, conta o que não contaria, faz o que não faria, não é? É tudo fruto da embriaguez, isso é óbvio, qualquer um sabe disso. O estado da embriaguez é aquele estado em que a pessoa não age como normalmente ela agiria. Ela sai do seu padrão, ela abre mão dos seus princípios. E, inclusive, é a arma de muita gente com inúmeros objetivos, embriaga a pessoa para depois alcançar o objetivo que ela tem, inúmeros, os mais variados, para sexo, para engano, para roubo, para homicídio, para tudo. Então a pessoa embriagada, ela não faz aquilo que normalmente faria. Por isso que a humanidade age como age. Pode, prostituição, impureza, essa coisa toda. Porque ela está embriagada. Embriaguez é sinônimo de engano. Ela está enganada. O príncipe desse mundo, ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas adoram a pedra e o pau. Inclusive o Rafael me perguntou isso. Mas a Bíblia não fala explicitamente lá, ele leu recentemente em Êxodo 20, não farás para ti mais escultura. Ele perguntou, a Bíblia do católico é igual a nossa? É. E ele não lê lá isso não? Lê. E ele adora o ídolo? Adora. Me explica? Não sei. Como é que eu explico? Não entra aí porque tá pegando fogo, o cara abre a porta e entra. É engano. Só pode estar embriagado, só pode estar enganado, só pode estar sem noção, só pode não estar percebendo aquilo que está fazendo. Porque embriaguez é engano. Beber do vinho dessa mulher é ser enganado. Exatamente, beber da Satanic Way of Life, né? Que é imposto pelo sistema que ele montou e que está funcionando aí a pleno vapor e que vai funcionar até a metade da tribulação. Podemos orar? Pai amado,